Oi, você que me assiste, que a graça de Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Hoje está sendo um dia muito difícil, eu acordei 2h35 da manhã e fui buscar a Deus. E o dia está um dia bem agitado, mas eu louvo a Deus porque o Senhor é maravilhoso, né? Estou aqui para gravar mais um vídeo e dizer a você que estamos no capítulo 50, terminando hoje o livro de Gênesis. Muitas pessoas ignoraram este livro ou os ensinamentos que Deus tem me dado, talvez por julgar a aparência ou julgar de que eu não tenha nada de bom para ensinar, mas eu quero dizer para você, se fôssemos falar dos mistérios que existem principalmente na vida de Jacó, somente na vida de Jacó, passaríamos séculos falando da grande bênção que Jacó foi para o povo, foi para Deus e da grande bênção que Deus foi para Jacó. Então, os mistérios são muitos e passaríamos, como eu disse, séculos e mais séculos, falando simplesmente da vida de Jacó e do que Deus foi para ele. Então, por isso que eu me esforço para estar com você. Vamos orar? Senhor Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, pedimos a força do Senhor, hoje mais que nunca eu preciso da Tua presença na minha vida, para essa pessoa que assiste este vídeo, para que ela seja abençoada no nome de Jesus. Vamos ao título da mensagem? Por que temer se Deus te perdoou? Por que temer se Deus te perdoou? Nós vamos falar desse assunto baseado no capítulo 50 do livro de Gênesis, e você vai ficar um pouco assustado, dizendo o que isso tem a ver com os últimos dias de Jacó, com o enterro de Jacó. E nós falaremos exatamente disso aí. Por que temer se Deus já te perdoou? Vamos ler o capítulo 50, o versículo 1, 7, 9, o 19 e o 24. Lemos assim então no versículo 1 do capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. O versículo 7 diz assim: José subiu para sepultar a seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. E os irmãos de José também subiram com ele para sepultar o pai, fala no versículo seguinte. O versículo 9 diz: subiram também com ele tanto carros como cavalheiros. Foi um exército com José ali, E para sepultar o seu pai Jacó. O versículo 19 diz assim, o versículo 19: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Nisso se baseia o título da nossa mensagem. Por que temer se Deus já te perdoou? Talvez este seja o teu caso e o caso de muitas pessoas. E o versículo 24 diz: disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que ele jurou a Abraão, a Isaque e ao nosso pai Jacó. Glória a Deus por isso, porque essas foram as palavras de José, o José, governador do Egito. Eu quero te chamar a atenção para algumas coisas. Eu te disse que Deus andou com Jacó e Jacó andou com Deus. Jacó desce então ao Egito, depois de tudo que falamos, ele desce ao Egito como o chefe de uma nação. Apesar do número ser pequeno, aproximadamente 70 pessoas, desce ali. Mas ele desce com muita honra, com muitos carros, com muito gado, com muita riqueza. Ele desce ao Egito e recebe o melhor da terra. Durante o tempo que ele desceu no Egito, eu quero lembrar você que todas as lágrimas de José tiveram suspeitas. Toda vez que José chorou, tinha uma suspeita atrás das suas lágrimas, e essa suspeita era dos irmãos. Eles sempre estavam com o pé atrás quando José chorava. E a lágrima de José não era beneficente para o sentimento deles, porque eles carregavam um sentimento de culpa muito pesado. Mas é engraçado que você não vê, e nem eu vi, pedido de perdão em nenhum momento. Um choro de perdão, um derramar pedindo perdão. A gente não percebe isso. Percebe atrás disso muito interesse e muito medo. Então, Jacó, depois que dá que fala com José, abençoa Efraim, abençoa Manassés,
E há um ponto interessante que nós podemos falar em outra hora, por que Efraim foi colocado na terra de Manassés e onde foi morar a tribo de Efraim segundo a bênção de Jacó. Que maravilha é você poder aprender a palavra de Deus ponto a ponto, espaço a espaço. A Bíblia é cheia de mistérios, mas quando você se joga aos pés do Senhor, Ele revela os seus mistérios a você. Eu gosto de orar pela madrugada, como eu tenho dito a você, porque a Bíblia tem uma promessa assim, antes do raiar do sol, você que me busca de madrugada, antes do raiar do sol, eu revelarei a você os meus segredos. Deus nos revela os seus mistérios quando nós buscamos pela madrugada e antes do raiar do sol. Segura firme esta promessa para você também. Jacó, então, depois de dar instrução aos filhos, ele, então, dá o seu último suspiro. E como a Bíblia diz, Deus prometendo a Jacó, ali está José para fechar os olhos do seu pai. Mas, mais uma vez, José chora e beija o pai. Ele chora copiosamente, se lança ao pescoço do pai e o beija. Beija o defunto Jacó, mas beija-o para cumprir a sua promessa. A Bíblia diz que José, tinha muito poder e ele então dá ordem para que embalsamasse o corpo do seu pai, porque ele iria cumprir a promessa que fez ao seu pai. E chora ali, e o Egito, o rei, não só cobriu esse tempo de José, como lançou-se no Egito 70 dias de choro, 70 dias de luto, por um homem grande que desceu ali e que era o pai do governador. Egito todo chorou a morte de Jacó. Então José não usou do grande nome que ele tinha. Ele manda um recado dizendo a Faraó, pela corte de Faraó, ele manda um recado dizendo: olha, o meu pai me pediu que eu o sepultasse junto com os seus pais. Permita-me ir. Faraó surpreende a José. Que homem maravilhoso estava sendo este Faraó na vida de José. Era um homem grato pelo que Deus fez, usando José no Egito. Era um homem satisfeito com o que Deus fez e satisfeito com a vida do José no Egito. Porque se não fosse José e o seu Deus, se o Faraó fosse confiar nos deuses do Egito, toda a nação pereceria, toda a nação tinha morrido de fome e o palácio dele não teria tantas riquezas e tantas honras, tantos benefícios, tanto dinheiro, se não fosse o Deus de José trazendo revelação ao palácio do rei. Por isso eu te digo, a Bíblia é cheia de mistérios, mas Deus revela os seus mistérios a nós. E Faraó dá muito mais do que José pede. Fala: não, você não vai sozinho, você vai levar toda a minha corte com você, você vai levar carros, morreu um estadista na minha terra e ele precisa sair da minha terra como um estadista, como rei, e vai também uma cavalaria, vão muitos carros, e ali entra os irmãos de José, com aquele sentimento ainda terrível por dentro, sentimento de culpa sem pedido de perdão, e vão lá enterrar o pai. Acontece um fato que nós não vamos entrar em detalhe, muito grande, que quando eles chegam na beirada do Jordão, aquilo ali sai, aquele enterro sai, a serviço fúnebre sai dali, e aquela multidão sai dali, e quando ele chega na orla, lá na beirada do Jordão, José levanta um clamor por 7 dias. Tem muito mistério neste clamor de 7 dias. Por que José chorou antes de cruzar o Jordão? Por que José chorou ali? Qual é a revelação de Deus para José naquele momento? Porque ele derramou tanta lágrima ao ponto de ficar 7 dias ali? Tem muito mistério atrás disso. E se você seguir comigo mais tarde, quem sabe vamos falar desse assunto mais tarde, trazendo a revelação de Deus mais tarde. Mas vamos concentrar no que está o nosso título. Por que temer se Deus te perdoou? Então vão José e seus irmãos e aquele cortejo todo e entra ali na terra de Canaã. E os cananeus ficam assustados porque nunca viram aquilo. Nunca viram algo tão grande. E eles dizem: olha, morreu alguém importante para os egípcios. Porque o clamor dos egípcios, essas carruagens, essas carroças, esse exército dos egípcios é muito grande. Eles não sabiam que estava voltando ali, mesmo sendo um corpo, para a terra de seus pais, para ser enterrado com os seus pais, o velho e o bom Jacó. E eu quero tirar uma palhinha para lembrar a você que eu ministrei o tempo todo que Jacó não era enganador. Para você entender, Jacó
do hebraico significa aquele que agarrou no calcanhar, que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Mostra que Jacó era guerreiro desde o ventre. E a palavra para enganador do hebraico, ao invés de tem um A. Então aí difere de enganador para agarrar ao calcanhar. E Jacó é aquele que agarrou no calcanhar. Quando alguém pregar que Jacó é um trapaceiro, diga: esta palavra é mentirosa, porque a Bíblia, traduzindo do hebraico, diz que ele era aquele que significa Jacó, aquele que agarrou ao calcanhar. Bom, então seguimos a meditação. Eles vão lá e enterram Jacó. Enterra Jacó e volta o cortejo para o Egito. Quando estão voltando o cortejo para o Egito, o que tinha no coração dos irmãos de José? Sentimento de culpa. E eles diziam: agora seremos escravos. Agora nossa bonança acabará. Todo o cuidado dele era por causa do nosso pai. José não queria que o pai morresse porque José o amava. Mas os irmãos de José talvez não quisessem que José morresse porque a vida do pai, o pai em vida, lhes traria benefícios e conforto. Mas eu volto ao título desta mensagem, trazendo a você uma palavra de Deus. Por que temer se Deus te perdoou? Ah, meu irmão e minha irmã, então eles começam a viver ali frustrados, tristes ali e com vergonha, porque eles temiam José saber que eles estavam mentindo, estavam inventando. Eles mandam então uma história para José: olha, meu pai, quando ainda vivo, disse a nós para pedir a você que perdoe o que fizemos com você. A Bíblia diz que mais uma vez José ouve isso de mensageiros e José chora. Por que será que José chorou ali ao ouvir isso dos mensageiros e não da boca dos irmãos? Também tem um mistério nisso e nós podemos falar disso mais tarde, porque eu quero seguir e o tempo não ajuda muito com esta mensagem que estou trazendo a você. Então, José, quando eles, depois de mandar a mensagem, José diz: por acaso sou eu Deus? Eles chegam perto de José e escutam exatamente isso. Porventura sou eu Deus? O que José estava dizendo? Vocês foram perdoados não por mim, vocês fizeram um mal grande a mim, mas Deus mudou a sorte de vocês, Deus mudou o rumo de vocês, por causa mesmo do nosso pai Jacó, um homem fiel a Deus, e Deus me levantou não só para salvar vocês da fome, mas para salvar toda a terra da fome. Deus me levantou para ser um benefício para toda a terra, não somente para vocês, mas vocês podem ficar livres da culpa. Se este é o medo que vocês têm de eu vos abandonar, de que eu vou punir vocês e fazer de vocês escravos, vocês viverão em paz e eu sustentarei vocês. José estava dizendo: porque o que Deus me chamou ainda não se cumpriu na minha vida. Não importa o que vocês pensam, não importa o que vocês façam, Deus me chamou para ser bênção e esta bênção começa da minha família. Mas eu peço a vocês uma coisa: façam juramento que vocês, um dia Deus irá visitá-los. José estava entregando uma profecia a longo prazo. Um dia Deus irá visitá-los e eu peço a vocês que tirem daqui, que levem os meus ossos com vocês para serem enterrados na terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e ao nosso pai Jacó. E a Bíblia diz que então eles prometeram. E José, então, que tinha dado segurança para ele, os confortou, falou o coração deles. A Bíblia diz que foram aproximadamente 54 anos José cuidando dele. Mas José morre, e morre também os seus irmãos. E esta promessa ficou para a geração após os irmãos deles, de levar os ossos de José para serem enterrados lá na terra, da promessa, da terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tem muitos mistérios, tem muito ensino, onde foi que José também é enterrado, E eu louvo a Deus porque Deus tem nos revelado a sua palavra. E você que está caminhando comigo, você está aprendendo a palavra de Deus. Não importa se muitos ignoram. O importante é que você, já quase 5 meses, está comigo. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quase 5 meses você está comigo aprendendo a palavra de Deus. E tem muito por vir. Eu tenho pressa porque eu aspiro. Eu quero de Deus que este próximo ano, daqui a 365 dias, eu possa
continuar sendo usado por Deus para falar no teu coração, e depois disso, se aprouver a Deus, que eu continue gravando as mensagens para você. Já passamos tantos livros, tantas partes da Bíblia, e agora terminamos Gênesis com o apoio e com a bênção de Deus. Mas eu quero perguntar a você, os irmãos de José estavam na fartura, estavam no gozo, mas pensavam que um dia seriam escravos de José. Eles não entenderam o tamanho da bênção que Deus deu a eles. Tem muitas pessoas que vêm para onde eu moro, para os Estados Unidos da América, e vivem aqui preocupado com o amanhã e não desfrutam da bênção que Deus deu a eles. O que Deus quer de você e de mim é o teu coração, o meu coração. Ele quer que a nossa alma se regozije nele. Ele quer que nós o tenhamos como Salvador e Senhor das nossas vidas e que nós possamos sempre ter em ações de graça uma palavra de obrigado, Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que sou, é o Senhor é quem deu. É o Senhor é quem permitiu que eu tivesse e me colocou na mordomia de cuidar daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Não importa onde você está, você pode estar no Nordeste brasileiro, pode estar na África, pode estar na América, em Israel, em qualquer parte do mundo. Deus é o Deus que criou o universo. Deus é o Deus que abençoou a minha vida e abençoou a tua, e Ele não nos desamparará. Creia em Deus, não viva com esta culpa. Não viva preocupado, o que eu fiz no passado. Se você fez e Deus já te perdoou, viva com dignidade. Jacó não voltou vivo para sua terra, tanto quanto José também não voltou vivo para a terra de Canaã. Mas tem muitos mistérios nisso aí, porque eles estavam todo o tempo profetizando a grandeza do que Deus estava fazendo na vida de Israel. Entra aproximadamente 70 pessoas e sai dali do Egito uma nação rica para sua própria terra. Deus abençoe você, abençoe sua família, guarde esta palavra no teu coração e creia no Senhor. Por que temer se Deus te perdoou? Lance fora toda a culpa, lance fora toda a dor, lance por terra tudo aquilo que te persegue e deixa Deus trazer gozo e paz ao teu coração servindo a Deus. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu. Pastor Riva Martins, Deus abençoe você e família em nome de Jesus. E até amanhã, se o poderoso Deus permitir, com outro livro, com a outra parte da Bíblia, porque gostosamente terminamos o capítulo 50, terminamos todo o livro de Gênesis, e você pode voltar nas mensagens e apreciar o que Deus tem para você, no nome de Jesus. O que eu te ensino, eu tirei do hebraico, tirei do inglês traduzido do hebraico, e tirei da nossa Bíblia em português, e tirei do trono da graça, que é o mais importante. Deus seja contigo, no nome de Jesus. Um dia abençoado na presença do Senhor.